Olá a todos! Bem-vindos a este mês de maio, mês das flores. Hoje estamos no Horto do Campo Grande, em Lisboa, e estamos com a nossa arquiteta paisagista Inês Mendes de Almeida. E neste espaço lindíssimo vamos falar-vos sobre plantas e Feng Shui. Olá Inês! Olá! Espero que estejas bem também. Ora, Ótima. Vamos falar então de plantas e Feng Shui. As plantas têm um potencial enorme em termos de Feng Shui, que é o de regenerar a energia das nossas casas, trazer-nos ímpeto, vitalidade, e elas podem ajudar-nos muito. Porém, as plantas, de acordo com o ciclo dos 5 elementos, representam o elemento árvore. Contudo, elas não representam só esse elemento. Elas, em função da sua cor, da sua forma, da sua estrutura, podem representar também, em simultâneo, outros elementos. Então, em função daquilo que nós queremos atingir, nós podemos selecionar as melhores plantas. Assim, vamos começar pelo elemento árvore. Ou seja, são as plantas com uma estrutura alta, vertical, estreita, de cor verde e que nos podem ajudar a ter mais vitalidade, novos projetos, mais saúde, mais tempo em família, enfim, mais prosperidade também. Ora, com estas características, Inês, que plantas é que nos sugeres? Então, como elemento árvore, temos a espada de São Jorge, o nome científico é Sansevieria, é uma planta que se dá mais no interior, é muito resistente, é muito fácil de manter, não necessita de muita água, claramente que necessita de luminosidade e tem esta tonalidade verde e amarela, pode ser só verde. Ou então a Zamioculca, que tem esta folhagem mais arredondada, também na cor verde, ela não tem um crescimento muito elevado, mas tem este crescimento vertical. É muito interessante, também uma planta de interior. Ok, e a espada de São Jorge ajuda-nos também a trazer justiça para dentro de casa. A seguir, de acordo com o ciclo das 5 transformações, vem o elemento fogo. E então, essas plantas podem nos ajudar a ter mais carisma, mais sucesso, mais reconhecimento, mais valorização, alegria, alcance de objetivos, enfim, e paixão também. Ora, com estas características que são as plantas de forma mais bicuda, ou até com forma de estrela, ou de cor encarnada, o que é que nós temos, Inês? Temos o antúrio, temos aqui à frente o exemplo, que tem esta folhagem, esta inflorescência encarnada muito interessante. Temos a Cordyline, também com este formato bicudo da folha e esta tonalidade encarnada muito escura, que é o Atropurpureum, não é? E o antúrio é uma planta mais de interior, não necessita tanta luminosidade. A Cordyline necessita de mais alguma, embora também seja uma planta de meia sombra. Ok. E temos também o Ibex, ou seja, o azevinho, uma planta muito conhecida principalmente na altura de Natal e que tem esta folhagem verde escura e com este formato mais bicudo e pontiagudo. Ok, e penso que ainda temos aqui a estrelícia, não é? A estrelícia, exatamente. A estrelícia é muito conhecida pela estrelícia Reginae, que é pequena, muito conhecida na Madeira, ou então a estrelícia augusta, é uma planta de exterior, tropical, gosta de sol, necessita de algum cuidado e de umidade. Como não temos tanta umidade, é necessário uma meia sombra, não de ser tão exposta ao sol, mas uma meia sombra. Ok. A seguir, vamos para o elemento solo, em que nos podem ajudar estas plantas a estimular os relacionamentos, a energia da mãe e os afetos. E as plantas com as características solo são aquelas com uma estrutura mais baixa, mais rasteira, de tons amarelos, cor-de-rosa, um alaranjado assim mais cor-terra, não aquele laranja vivo, mas assim um laranja mais suave. Com essas características, Inês, o que é que Aqui podemos temos escolher? alguns exemplos, temos o crisântemo margarida, é uma planta lindíssima, esta então tem um formato maravilhoso, tem esta tonalidade exterior, meia sombra também. Temos a algaria do ar em paz, sendo que é maravilhosa, tem umas tonalidades lindas na sua flor, é uma planta de época, portanto não é uma planta que possa durar muito tempo e várias estações, tem a sua época. Plantas exterior, como o cyclamen, e depois também a lantana montevidensis, esta com a
floração amarela, que é mais rasteira. A vantana é muito conhecida, é um arbusto que se vê muito na nossa cidade, principalmente a vantana câmara. Esta é a montevidensis, que é rasteira. Também existe noutras tonalidades. Ok. Exterior. Ok. E agora vamos para o elemento metal, em que é uma energia de mais congregação, de união. E então, nessas plantas, nós procuramos plantas que têm uma forma redonda e uma cor ou uma flor branca. Esta, por exemplo, que a Inês acabou de apresentar, está aqui num misto entre solo e metal, dá para os dois. E este elemento, ou com estas plantas, nós podemos estimular o planeamento, a organização, o romance, as finanças, os amigos. Ora, com estas características, temos uma suculenta, que é o cedro, com esta folhagem, ela é suculenta, portanto tem armazenamento de água nas folhas, e temos também o soberoi, que é o não te metas na minha vida, também é uma planta que aguenta ao exterior, que necessita de muita água, mas que é muito interessante. Ok, e penso que ainda temos ali também o jasmim. O jasmim, exatamente, o jasmim é uma trepadeira semi-caduca, tem um odor, flor branca também. Flor branca, que liberta um odor muito interessante. É uma planta aromática, digamos assim, e que acaba de fazer, é uma trepadeira, portanto acaba de fazer uns jardins bastante interessantes, ser uma vegetação muito interessante para pôr no jardim. Muito bem, e também dentro das plantas de metal existem as crássulas ovatas, que têm uma folha carnuda, redonda, e é muito utilizada há centenas ou milhares de anos em Feng Shui para estimular o dinheiro e a prosperidade. E porquê? Porque as suas plantas, as suas folhas, digo, representam ou simbolizam uma espécie de moedas. Por outro lado, essas plantas que são suculentas têm a característica de armazenar muita água. E a água em Feng Shui, para além de representar vitalidade, representa também dinheiro. A seguir, faltam-nos as plantas de forma água. Essas plantas têm uma estrutura mais ondulada, mais irregular e permitem-nos estimular a carreira profissional, eliminar alguns medos e ansiedades e também estimular a energia dos rins e dos órgãos água, que são eles também os ouvidos e a bexiga. Ora, com estas características, Inês, falta-nos falar do adiantos e do lírio. O lírio é uma planta muito conhecida, uma planta de interior, tanto uma como a outra. Tem a flor branca, no caso do lírio, muito interessante, e estas folhas grandes e largas. E temos também o adiantos, que tem esta leveza na folhagem, uma planta de interior, mas muito interessante por esta folha pequena e sensível. Ok, e quero ainda dizer que o lírio da paz é ótimo a regenerar a energia e a purificar a energia dos ambientes. Ora, neste mês de maio e antes de terminarmos, estamos também de parabéns porque comemoramos a edição número 100 da nossa newsletter. Há 10 anos que escrevemos, espero que ao longo destes anos esses artigos vos tenham sido muito úteis. Podem consultá-los no meu site www.sofialobocera.com. E para o próximo vídeo vamos falar sobre varandas, como as organizar, dispor, decorar, de forma a potenciar a energia no interior da nossa casa. Ora, Inês, mais uma vez muito obrigada pela tua participação e esperamos ver-vos em breve. Até breve!